E aí galera, beleza? Aqui é o Leandro e você está no Planeta Exatas. E hoje, continuando em Matemática para ETEC, vamos ver expressões algébricas. Bora lá? Bom, para a gente começar aqui em expressões algébricas, a gente primeiro vai ver o que são monômios. Monômio é uma expressão algébrica, que eu abreviei em IA, constituída por um coeficiente numérico, abreviado em CN, e uma parte literal, que eu abreviei de PL. Mas vamos ver o que são esses. Aqui no exemplo. Aqui no exemplo A, a gente tem 3x. O nosso coeficiente numérico vai ser 3. A nossa parte literal são as letras, as incógnitas. Nesse caso, x. Aqui no exemplo B, a gente tem meio de xy. O nosso coeficiente numérico vai ser meio. E a nossa parte literal são as incógnitas, as letras, xy. Aqui no exemplo C, a gente tem x. O nosso coeficiente numérico aqui ele está oculto, mas a gente tem que saber que é 1, certo? Que é 1 vezes x. E a nossa parte literal é x. Aqui, menos 1. Menos 1, nosso coeficiente numérico é menos 1. E a nossa parte literal ela não tem. Ela não tem uma parte literal nesse número, já que todos os números conhecidos são considerados monômios. Eles não necessariamente precisam ter uma parte literal, precisam ter uma incógnita junto. Mas aqui, caso você queira colocar, você pode colocar um x elevado a 0. Já que todo número elevado a 0 é igual a 1, isso aqui pode ser considerado a sua parte literal, tá? Agora, polinômios. Polinômios, ele é uma soma de monômios. Por exemplo, aqui, a gente tem 3x mais 2y mais 10. A gente tem somas de 3 monômios. Aqui, a gente tem aqui x mais y, que é uma soma de 2 monômios, vezes 10, que é uma multiplicação entre monômios, e aqui também, uma outra multiplicação entre monômios, certo? Bom, em expressões algébricas, a gente tem como, às vezes, simplificar as expressões. Como? A gente vai achar as partes literais que são iguais. Por exemplo, deixa eu pegar aqui algumas outras cores. Aqui, por exemplo, a gente tem 5AB. A gente tem que achar um outro número, um outro monômio que tenha a mesma parte literal, AB. Então, esse aqui é só B. Ó, aqui, AB. Então, a gente tem esse outro aqui com AB. A, B e A, certo? Então, com AB, a gente tem somente esses dois. O que a gente faz agora? A gente soma os coeficientes numéricos dele. Então, a gente tem 5 e 3. Então, isso aqui é igual a 8. E repete a parte literal, A, B. Agora, vamos ver o próximo. A gente tem aqui menos 3B. 3AB já foi, 5A, B, ó, mais um aqui, B, e menos 5A. Então, a gente soma agora os coeficientes numéricos. Menos 3 mais, lembra que aqui é 1. Menos 3 mais 1 é menos 2. Então, a gente tem menos 2 e copia a parte literal, B. E agora, por último, a gente tem a parte literal, A. Então, aqui a gente tem A, esse aqui já, todos os outros já foram, então só falta esse. Então, a gente tem aqui mais 5 menos 5 dá 0. Então, a gente teria aqui mais 0A. Só que como é 0 vezes A, um 0 vezes um número é igual a 0. Então, essa parte aqui pode ser omitida da expressão. Então, todo esse polinômio aqui, toda essa expressão algébrica, pode ser escrita dessa forma. Tá? Bom, tira o seu print aí da tela, que eu vou apagar e vamos continuar com a nossa aula, que a gente tem ainda mais uma lousa. Bom, vamos continuar aqui agora com a aula. É o seguinte agora. Vamos ver a hierarquia das operações. Por exemplo, aqui a gente tem esse monômio, certo? Onde a gente tem as partes literais K e B. E aqui o exercício ele deu sejam K igual a 5 e B igual a 4. A gente começa, então, substituindo as variáveis, certo? Os valores dela, ou seja, vamos pegar o K e botar no lugar de K 5 e onde tem B eu vou colocar 4. Então, a gente vai ter aqui 4 vezes 5 mais raiz quadrada de 4 vezes 5 ao quadrado menos 20 menos 40 sobre 4. E aqui, por onde que eu começo a resolver? Bom, para a gente saber onde a gente começa resolvendo, a gente tem aqui as hierarquias das operações. Ou seja, é a ordem, basicamente, de por onde a gente começa. A primeira coisa que a gente tem que resolver é parênteses. Aqui, no caso, nessa expressão, a gente não tem parênteses.
A segunda coisa que a gente tem que resolver é potência e raiz. E essa setinha significa da esquerda para a direita. Como assim da esquerda para a direita? Se eu tiver na mesma operação potência e raiz, eu resolvo quem vem primeiro da esquerda. Vamos ver então aqui. Não tenho potência. Aqui eu tenho potência e raiz. Então, eu tenho que resolver aqui primeiro. Vamos continuar aqui com 4 vezes 5. Mais. Resolvo então primeiro a raiz, já que ela vem na esquerda. 2 vezes. E depois a potência. 5 ao quadrado, 25. E continuo. Menos 20, menos 40 sobre 4. Agora a gente tem que resolver multiplicação e divisão também da esquerda para a direita. Ou seja, se aparecer os dois, ou mais de uma multiplicação, ou mais de uma divisão, vocês resolvem quem vem primeiro da esquerda. Então vamos lá. 4 vezes 5 já é uma multiplicação, né? E ela está na esquerda, então a gente já resolve. 20 mais. Aqui já é outra multiplicação. 2 vezes 25. 50 menos 20. E agora uma divisão. Menos 40 sobre 4 é menos 10. E a gente só sobrou soma e subtração da esquerda para a direita. Então, 20 mais 50, 70. Menos 20, 50. Menos 10, 40. Então, toda essa expressão aqui, quando a gente substitui os valores, resulta em 40. Esse aqui é o nosso valor numérico da expressão, certo? Bom, e vocês devem ter visto aí na internet, né, que causou bastante polêmica no Twitter, no Facebook, que a gente apareceu essa expressão. E a internet se dividiu entre na resposta 1 e na resposta igual a 16. E qual que é a resposta correta? Bom, para a gente fazer essa conta, a gente precisa saber a hierarquia das operações. Vamos lá. A gente tem parênteses, tem um parênteses aqui, então vamos resolver ele. A gente tem então aqui 8 dividido por 2. 2 mais 2, 4. Isso aqui é uma multiplicação, certo? Agora a gente tem multiplicação e divisão. Qual que eu resolvo primeiro? Quem vem primeiro da esquerda. Então a gente faz 8 dividido por 2, dá 4, certo? E agora sobrou só uma multiplicação que é igual a 16, certo? Então, esse desafio todo, a resposta, na verdade, é 16. A resposta não é 1, tá? Bom, essa foi a aula de hoje, certo? Não se esquece aí de deixar seu gostei no vídeo, se inscrever no canal. Deixa aí no comentário a dúvida que você tiver ou qualquer coisa que a gente precisa melhorar. Muito obrigado e até a próxima aula.